Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento. Por que os pregadores e a própria teologia não aceitam Apocalipse 1:10 como sendo o juízo de Cristo, o juízo de Deus? Por que eles não aceitam isso? Os pregadores da graça dizem que Apocalipse 1:10 se referiu a sábado, porque João era judeu, mas João sabia que Cristo tinha dado fim à lei. Cristo tinha abolido aquele negócio de santificar o sábado, ele sabia disso. Então não tem o mínimo de lógica de você achar que João iria tratar o sábado como o santo dia do Senhor, como está em Isaías capítulo 58, versículo 13. É o único lugar em toda a Bíblia que fala que sábado era o santo dia do Senhor. O único lugar. Os pregadores em geral, baseado em suas Bíblias de estudo, a teologia baseada nas Bíblias de estudo, dizem que o dia do Senhor de Apocalipse 1:10 é domingo, por causa da ressurreição de Cristo. Mas quando você vai ver aonde eles estão se baseando isso, era no primeiro dia da semana, quando Paulo e os demais se reuniam para fazer a coleta das contribuições que seriam mandadas e enviadas para os pobres em Jerusalém. Primeiro dia da semana, domingo, tudo bem. Mas quando João fala, como está aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, veja, não tem relevância ser sábado ou domingo, porque ele ouviu a voz de Cristo, ele ouviu em Espírito a voz de Cristo. Você consegue entender que não tem essa lógica? Tomando como base 2 Pedro, capítulo 3, versículo do 1 ao 10, olha o que Pedro disse aos judeus, aos perdidos, à diáspora, né? Como está lá no capítulo 1, versículo 1 e 2. Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Versículo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, veja, Pedro falando, antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões. 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 5. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Versículo 6. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Presta atenção, vou ler de novo esse versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Presta atenção no versículo 7, que ele estava falando que a terra estava guardada para o dia do juízo. Versículo 8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Pedro tirou isso aonde? De Salmo. Lá foi que Davi falou que melhor seria um dia nos átrios do Senhor do que 1000 fora dele. Então, em cima dessa passagem, Pedro usou isso. Nesse contexto, ele usou essa fala, esse escrito, esse conhecimento.
Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Esse é o tal do milênio que a religião espera. Só que o mais importante começa agora. 9. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Oh, meu Deus! O dia do Senhor que Pedro estava falando aqui não era exatamente o que ele falou lá em cima a respeito do dia do juízo? Não está no mesmo contexto? Hã? Não está aqui, eu estou vendo se eu acho aqui, aonde que ele falou? Do dia do juízo? Versículo 7, de 2 Pedro 3. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo. Que fogo foi esse? É só você ler Sofonias, capítulo 1, do versículo 7 ao 18. Lá no versículo 18 fala que a terra, no dia do Senhor, seria destruída, seria aniquilada pelo fogo. Não foi exatamente o que aconteceu de 69 até a metade do ano 70, quando Jerusalém foi cercada. Não foi no ano 70 que a cidade de Jerusalém foi quase que totalmente destruída pelo fogo, quando o exército romano invadiu. Não foi dessa forma que o templo foi destruído até os alicerces no ano 70? Não foi destruído pelo fogo? Não está assim também em Zacarias capítulo 13, do versículo 7 ao versículo 9? Não está assim em Malaquias capítulo 3, versículo do 1 ao 5? Jesus não disse que ele veio para colocar fogo na terra e bem que ele gostaria que já tivesse aceso? Então o juízo, como ele falou aqui, estando reservados para o juízo da destruição dos ímpios. Não é a mesma coisa que está no versículo 10? Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Então qual é a dificuldade que a religião acha de entender quando você lê Apocalipse capítulo 1, versículo 10? Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Aí você lê todo o livro do Apocalipse, você vê ali as 7 cartas, os 7 selos quebrados do livro de Daniel, os 7 flagelos, as 7 trombetas, e você vê só desolações, só destruições, só tormentos que aconteceu. Você vê só tribulação. Jesus não falou em Lucas capítulo 21, do versículo 20 ao 24, que quando os discípulos vissem Jerusalém cercada de exércitos, eles deveriam saber que chegou a sua devastação, a sua destruição. Jesus não disse no versículo 22 que tudo aquilo ali seria para a vingança, para se cumprir tudo o que estava escrito. No versículo 23, no versículo 24, ai das que estiverem grávidas naqueles dias e das que amamentarem, porque a ira de Deus seria contra aquele povo, contra aquela geração, contra aquela nação, seria contra aquele povo. Precisa acontecer mais o quê? Precisa mais que entendimento além desse, de você saber que Apocalipse 1:10 foi o grande juízo falado por Pedro? As pessoas ficam atrás de milênio. Não, tem que se cumprir o milênio ainda. Oh, meu Deus! O milênio de Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 9, foi o ano 66. 1000 dividido por 30 dá 33,33. Jesus morreu, foi crucificado no ano 33. Dali a 33, o adversário, Satanás, foi solto. E esse Satanás foi o exército romano. Começou os primeiros conflitos, os primeiros embates. Ali em 66, avançando, até como está no versículo 9 de Apocalipse 20, e cercou o acampamento dos santos da cidade amada. Foi em 69 que aconteceu isso. E você não consegue entender? Veja Jeremias capítulo 46, versículo 10. Porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. Dia do Senhor, dia de vingança, dia de juízo. Isaías 2:12. Olha que está escrito também, que fala a respeito disso.
Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes e contra todos os que exaltam para que sejam humilhados. O dia do Senhor, dia de juízo, dia de cobrança de contas. Isaías 13:9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Malaquias capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. O dia do Senhor foi de destruição, foi de fogo. Isaías 29, do versículo 1 ao 3. Pois eis que vem o dia, queimando como a fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Leia o livro do Apocalipse. Fumaça, incenso, enxofre, incêndio, fumaça, saía de dentro da cidade. 2 de Malaquias 4, mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, vocês sairão e saltarão como bezerros soltos. Versículo 3, vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, falando isso para os judeus, para todo Israel. Olha aqui, ó. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Versículo 5, eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor foi para nós gentios? Não. O dia do Senhor foi para a nação de Israel. O dia do Senhor foi para se cumprir o que Jesus falou em Mateus, capítulo 19, versículo 28. Que os 12 discípulos sentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Foi para eles que veio o dia do Senhor. Porque os pregadores e a própria teologia não aceitam o Apocalipse 1:10 como sendo o juízo de Cristo. Porque eles são tendenciosos, porque eles são mentirosos, porque eles são enganadores. Tanto os pregadores pentecostais, os pregadores católicos, como o pregador da graça. São todos mentirosos, são todos enganadores. São todos falsos. Enganam as pessoas, manipulam o entendimento das pessoas. Dizendo que Apocalipse 1:10, sábado. Dizendo que Apocalipse 1:10, domingo. Mentira! Apocalipse 1:10 foi o grande e terrível dia do Senhor que chegou entre o ano 66 e a metade do ano 70, que durou 1.260 dias, 42 meses, metade de uma semana, metade de um tempo. Isso sim foi o que significou. Então o livro do Apocalipse é todo sendo um livro apocalíptico, um livro de juízo, um livro de tormento, um livro de tribulação, um livro de vingança. Tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você. Se você achou útil, curte, comenta, compartilha. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho. E até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, que é Cristo, permitir. Tchau, tchau.